salve! Este é mais um quadro do programa de entrevistas com lideranças femininas, uma promoção da Ouvidoria da Mulher, com a participação da Assessoria de Comunicação Institucional do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E o nosso bate-papo hoje é com a Lília Mello, Lília que é professora da Rede Estadual de Ensino aqui no estado do Pará, e tem um trabalho muito grande, muito interessante, sobre o qual nós vamos conversar hoje, especialmente com pessoas da periferia, né, e com algumas outras populações em situação de vulnerabilidade, e ela vai contar um pouquinho para a gente. Mas, Lília, eu queria que você começasse falando um pouquinho como foi essa tua vocação para a área do ensino. Como surgiu isso na sua vida para você se tornar professora? Então, Rodrigo, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite. É um grande prazer discutir, refletir temáticas como essa dentro desse contexto. E eu costumo dizer que a minha maior referência de educação foi minha mãe e meu pai. Então, de onde é que vem essa questão do ensino? De onde é que vem esse interesse pela educação? A partir do momento em que a minha mãe me leva para dentro da Universidade Federal do Pará, enquanto ela não tinha condições de me deixar com ninguém, eu era uma criança, para poder cursar o curso de letras da Universidade Federal do Pará. E o meu pai, que não teve nenhum traquejo com o ensino escolarizado, sempre me puxou pelas mãos e me disse: minha filha, o mundo é uma escola. E essa questão a gente precisa refletir, porque tudo faz a gente aprender e ensinar. Então, foi a partir daí que eu intuitivamente e inconscientemente decidi ser uma educadora. E eu acredito que hoje apaixonadamente, né? Porque você realmente parece que ama aquilo que faz. Sim. Agora, conta pra gente, de forma resumida, o trabalho que você desenvolve atualmente. Como ele começou e como está hoje? Eu começo no bairro da Terra Firme, lecionando numa escola estadual, inclusive uma da referência do território. Então, resumidamente, houve uma chacina em que vários jovens foram vitimados e eu, como uma professora que precisava entrar em sala de aula de sujeitos que viveram essa chacina muito de perto, precisou atuar com uma escuta e, depois de uma escuta, construir um projeto que pudesse, de alguma forma, contribuir para que aqueles meninos e meninas pudessem perceber que eles não eram alvo de extermínio, mas que eles eram sujeito de arte. Hoje ele é um coletivo que tem vários outros projetos se debruçando. Atualmente estou na Secretaria de Educação, coordenando um projeto que faz a capilaridade das ações desse coletivo dentro das usinas da paz. Sim. Eu queria que você detalhasse, então, um pouquinho de como funciona esse projeto. Ele é o mesmo desde que ele começou ou ele também já vem passando por formulações? Como é que ele começou e como é que ele é hoje? Primeiro, ele começa pela necessidade de estar vivo. Existem vários jovens dentro de uma periferia que constantemente sofrem ação de extermínio. São pessoas que são criminalizadas, que sua arte não é reconhecida nem pela mídia, muito menos pelo mercado, e, de repente, há uma exclusão dentro do contexto escolar. Quando se fala em funk, por exemplo, a escola não está nem aí. Quando se fala em reggae, quando se fala em batalha de MC, quando se fala, enfim, qualquer coisa que tu penses em arte periférica, tu vais perceber que dentro dos espaços formais de educação, essas iniciativas são excluídas e criminalizadas. Então, inicialmente, a gente tenta valorizar esses espaços criativos para poder recontar uma história protagonizada por meninos e meninas. Então, eu não estou agora só praticando a minha arte, mas eu estou gerando produto e produtos educacionais que vão atuar em diferentes espaços de ensino-aprendizagem, tanto formal quanto informal e o não formal. Agora, esse resgate de identidade cultural, né? Você faz isso dentro das aulas de língua portuguesa, você é professor de língua portuguesa. Né? Então, dentro da aula de língua, você traz dentro da linguagem também todo esse aspecto que trabalha o psicológico, né? O meu pretexto é a língua portuguesa, que é um instrumento de comunicação. Então, eu estou lotada na Secretaria de Educação como uma professora de língua portuguesa. Mas a partir do momento que eu entro nesse espaço, a gente não consegue mais falar de caixinha. Então, eu não posso acreditar que o meu trabalho ele é quando eu entro em sala. Que se resume aquilo, né? É constante. É constante. É por isso que eu te digo que isso é um pretexto. Porque a gente gera produto que vai para além da escola, que vai para além do território, que vai para além do Estado. Os meninos e as meninas hoje estão dialogando com jovens em diferentes estados.
que você avalia de resultado positivo do trabalho? Que você olha e diz, nossa, nós fizemos isso e funcionou. Os próprios produtos, eles são resultados positivos. Quando você pega um videocast que apresenta a história de um garoto que antes era dependente químico e que hoje ele é um professor de dança e que ele está formando outros jovens a partir desse domínio que ele tem com a linguagem corporal, isso já é uma história muito grande de sucesso. Mas não é só isso. É ele perceber que ao ter essa desenvoltura e acreditar que a história dele pode ser transformada e que ele pode transformar outras pessoas, ele consegue compreender a força política que ele tem dentro do espaço que ele ocupa. Sim. Então, assim, a história e a concepção já não é mais de cima para baixo. Não és tu que vai dizer qual é o meu coeficiente de rendimento, mas sou eu que vou compreender os meus sonhos e as possibilidades de torná-lo realidade. Eu queria agora falar um pouquinho, mudar um pouquinho a trajetória da entrevista para a gente entrar um pouco na questão da violência. Tá? Eu queria saber a tua percepção, né, enquanto liderança ali na frente desses jovens, de como essa violência chega até eles. Quem são as pessoas, né, que praticam essa violência, como eles absorvem essa questão da violência e como o trabalho de vocês consegue mudar esse cenário. É muito bacana a tua pergunta, porque eu consigo te ilustrar e materializar uma resposta a partir de exemplos. Bom, por exemplo, nós temos histórico de violência desde a barriga da mãe, quando essa mulher que não engravida a partir de um planejamento familiar, na maioria das vezes, Perfeito. Estamos falando de periferia, Uhum. e que esse garoto ele não tem a oportunidade, ou seja, ou essa garota não tem a oportunidade de ter o acompanhamento do pré-natal. Uhum. Então é na força, Perfeito. na cara e na coragem. Ele já estava ali predestinado à morte. Tudo já estava sendo muito bem estruturado para que ele não nascesse. É melhor abortar. Mas ele nasce. Mas ele não só nasce, mas ele nasce num contexto de exclusão, de criminalização e de vulnerabilização da sua existência. Tudo que ele vai perceber a partir de mundo é que ele não presta, ele não tem condições, ele está no lugar errado. Sim, esse é o mindset que vai criar na cabeça dele. Exatamente. Né? Então, eu estou falando aqui de uma necropolítica que vem... Eu não vou falar de Brasil, eu vou falar de América Latina. Então, que é histórico. E que é uma construção constante em que tu precisas perceber de que, para que eu possa me valorizar, eu preciso saber que a minha história precisa ser contada por mim mesma. Então, assim, eu estou, a partir da minha produção artístico-cultural, fazendo uma intervenção não somente em termos de produção, mas de formação política. Perfeito. Os meninos tinham vergonha de ser quem eles eram. Se tu chamasses de preto, eles encaravam aquilo como uma ofensa. Hoje eles batem no peito dizendo, eu sou preto. Sou preto mesmo. Como é que você enxerga o teu projeto como redutor dessa violência? Quando um pai não reconhece que o filho é um artista porque ele atua com uma intervenção com grafite e ele diz assim, para de ser vagabundo e vai estudar. Ele não compreende que aquilo é um estudo. Sim. Mas a partir do momento que esse menino, e eu estou te falando, dando o exemplo do que já aconteceu dentro do coletivo que virou filme, a partir do momento que esse menino ele faz uma intervenção no muro da escola principal do bairro e chama a atenção da mídia e da entrevista, e o pai diz assim, ei, quem pintou o muro da escola foi meu filho. Ele é um artista. Então, eu convido meu pai e minha mãe a ressignificar a relação que eu tinha com a minha arte. Aquilo que ele chamava de vagabundagem, hoje ele chama de arte, e eu trago um troco para dentro de casa, porque eu estou sendo contratada no centro para fazer as intervenções. Então, isso mexe dentro da família, isso mexe dentro do território, isso mexe na sociedade como um todo. Isso é a valorização de culturas, digamos assim, que nunca foram valorizadas. Sim. Né? Então, é um trabalho muito grande de desconstrução também, né? Para construir algo
participativo e realmente popular, né? É um trabalho de envolvimento e não de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele arranca da gente o que é nosso e deixa a gente com uma sensação de que a gente está errado. O envolvimento pega os nossos saberes ancestrais e dialoga com os outros conhecimentos e contribui e valoriza a nossa identidade. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a violência que você sofreu, que você ainda possa vir a sofrer em razão dos projetos que administra, né, na tua vida, e como você lida com isso. É muito complicado quando tu tens qualquer tipo de iniciativa com uma mulher preta, toda arriscada, periférica, à frente. Eu tenho uma sensação, e é uma triste sensação, de que muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes eu sou convidada para ser só a ilustração das cotas. Então, eu estou diante de uma mesa de homens brancos, heteronormativos, que estão definindo e decidindo aquilo que supostamente eu vou executar depois dentro da minha quebrada. Como se fosse uma que não te solução. atende, Nunca. não faz efeito lá na ponta. Só vai me atender quando me chamarem e perguntarem quanto é o teu cachê. Entendeu? Então, assim, é muito fácil os meninos serem cases de sucesso e passarem a ilustrar o quanto a periferia é potente, blá, 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 blá. Mas na hora dessa arte, da sustento real, fixo, para eles e para elas, ainda não se tem. Por quê? Porque o produto, ele é um desafio no mercado. Vocês trabalham com ambos os gêneros, né? Jovens do gênero masculino, do gênero feminino. Mas existe algum trabalho mais específico realizado para o gênero feminino? Mulheres pretas? Sim. Qual é essa? O Poamice. Especial. O Poamice, ele é um grupo de poesia afro-indígena ribeirinha que atua com as meninas. E essa poesia, ela vai para os territórios para formar crianças. Nós temos o Poamice, que são as meninas, e nós temos o Poamice Cunhã, que são as crianças. As meninas da periferia, elas são entendidas como meninas tímidas. Se eu pegar as 3, 4, 5, 10 meninas da periferia e colocar aqui nesse ambiente agora, elas vão olhar para baixo, elas vão ficar mexendo os dedos. Isso é timidez? Não. Isso não é timidez, isso é silenciamento. Porque se eu te levar agora para lá, para o nosso gueto, tu vai ficar completamente deslocado. Tu vais precisar colar em alguém. Então, a gente precisa democratizar acesso a diferentes espaços, para que esse sujeito possa compreender que ele tem o direito de estar nesses espaços. Então, o Poamice, ele é um mecanismo de libertação dessas amarras, através da poesia afro-indígena. Bom, um recado que você queira dar para meninos e meninas, né? Quanto à questão da violência, né? Como se portar diante dessas situações de assédio, de discriminação? O que você diria, assim, em algumas palavras? Primeiro que tu não está sozinho, tu não está sozinha. Essa violência, ela é muito bem arquitetada e planejada. Mas nós somos muito mais, então nós somos muito mais fortes, nós somos muito mais eficazes quando nós estamos juntos e juntas, então nós precisamos nos dar a mão e tu não podes te silenciar, tu não podes te calar, tu precisas dividir a tua dor e pensar em fazer algo junto, vai dar certo. Bom, Lilian, eu quero parabenizar você pelo trabalho, né? Eu não conhecia todos os detalhes do que você apresentou aqui para a gente. É muito importante que isso se divulgue cada vez mais e que vocês consigam patrocinadores e parceiros para esse projeto. Espero que o nosso bate-papo aqui, inclusive, ajude a encontrar novos parceiros para esse trabalho se desenvolver cada vez mais. Parabéns mais uma vez e obrigado por ter aceitado estar aqui conosco para essa entrevista. E a todos que nos assistem, nosso muito obrigado.